Preste atenção na garota de vestido preto. Para quem passa por ali, a cena pode parecer rotineira, uma jovem e um homem reservando um quarto em um motel. Porém, se você observar com mais cuidado, vai notar algo estranho. A garota está afastada dele, com os braços cruzados, como se estivesse se protegendo de algo. Seus olhos, inquietos, olham ao redor, como se procurassem uma saída, uma esperança. O homem, por outro lado, parece calmo, no controle da situação. De repente, ele vira para ela e, com uma voz firme, ordena que se aproxime. A garota, visivelmente assustada, obedece rapidamente, mas antes de dar o passo, discretamente, enxuga uma lágrima que escorre pelo seu rosto. Essa cena, capturada por câmeras de segurança, esconde um segredo muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. O homem, que afirma ser um policial, não está ali para proteger ou ajudar. Pelo contrário, ele é a ameaça. O que ninguém sabia naquele momento é que, em breve, ele deixaria um rastro de destruição por onde passasse. Minutos depois, a polícia recebe uma chamada urgente. Um homem foi encontrado baleado no estômago, não muito longe dali. Enquanto os policiais tentam entender o que aconteceu, outra ligação chega, desta vez de um posto de gasolina na mesma rua. O relato é ainda mais alarmante. Um jovem roubou um carro e dirigiu em alta velocidade, como se estivesse em um jogo de ação, sem se importar com as consequências. O caos estava apenas começando. O homem, que um dia sonhou em ser um policial, agora é um criminoso perigoso, um assassino à solta. Ele não tem medo de machucar ou roubar quem se colocar em seu caminho. Mas o que ele não sabe é que a pessoa que pode acabar com sua fuga desesperada está bem ao seu lado. Sua própria refém, a Andrea Mais, uma jovem de apenas 19 anos. Você não vai querer perder essa história de superação e justiça. Se gostou do que viu, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com quem também precisa conhecer essa jornada incrível. Seu apoio faz toda a diferença. A história de Andrea, no entanto, está entrelaçada com outro mistério que começou um dia antes, em 24 de julho de 2016. Julie Van Cleve, uma mãe preocupada, começou a receber inúmeras mensagens e ligações sobre sua filha, Kayleigh Sawyer, de 23 anos, que havia desaparecido misteriosamente. O coração de Julie apertava a cada nova mensagem. Você viu Kayleigh? Teve notícias dela? O silêncio do outro lado era assustador. Desesperada, Julie tentou ligar para a filha várias vezes. Às vezes, o telefone ia direto para a caixa postal, como se estivesse desligado. Outras vezes, ele tocava, mas ninguém atendia. Esse pequeno detalhe, de que o telefone ainda tocava, aumentava a angústia. Será que Kayleigh estava evitando sua mãe e seu namorado? Ou será que algo muito pior havia acontecido? Com o passar das horas, a preocupação se transformou em desespero, e Julie e o namorado de Kayleigh decidiram acionar a polícia. Eles sabiam que algo estava errado, mas não tinham ideia de quão grave a situação realmente era. No dia seguinte, uma policial novata chamada Isabel Ponce entrou correndo em sua delegacia local, visivelmente abalada. Durante uma discussão acalorada com seu marido, Edwin Lara, um policial em treinamento de 34 anos, Isabel descobriu segredos perturbadores. Edwin não era o homem que ela pensava conhecer. Ele havia se envolvido em algo terrível, algo que poderia estar ligado ao desaparecimento de Kayleigh. A partir desse momento, as peças começaram a se encaixar. O homem que estava aterrorizando as ruas, roubando carros e tirando vidas, era o mesmo Edwin Lara. E agora, ele estava com a Andrea Mais, a jovem de vestido preto, como refém. Mas o que ele não sabia era que a Andrea, apesar do medo, estava determinada a lutar pela sua vida. Ela sabia que, de alguma forma, teria que enganar seu captor e encontrar uma maneira de escapar. Essa história, que começou com um simples desaparecimento, estava prestes a se transformar em uma corrida contra o tempo, onde a coragem de uma jovem poderia ser a chave para parar um assassino em fuga. Isabel Ponce sentou-se com o detetive por horas, o peso de sua revelação crescendo a cada palavra. Ela contou, com a voz trêmula, que havia descoberto algo terrível. Seu marido, Edwin Lara, havia escondido pertences de Kayleigh Sawyer dentro do galpão da casa deles. Entre os itens, estavam objetos pessoais que deixavam claro que Kayleigh não havia simplesmente desaparecido. Algo muito mais sinistro havia acontecido. Edwin também havia roubado a arma de serviço de Isabel e o carro dela, deixando um rastro de incertezas e medo. Com essas informações, a polícia iniciou uma caçada desesperada por Edwin. Mas ele já estava longe.
Enquanto as autoridades em Redmond, Oregon, ainda tentavam juntar as peças, Edwin já havia percorrido quilômetros. Naquela mesma noite, ele estava em Salem, uma cidade a horas de distância, totalmente alheio à perseguição que se desenrolava atrás dele. Enquanto isso, em Salem, a jovem Andrea Mais, de 19 anos, estava terminando um longo dia de trabalho. Ela havia decidido cobrir o turno de um colega, então seu dia, que deveria ter terminado à tarde, se estendeu até a noite. Exausta, ela entrou em seu carro, pronta para finalmente ir para casa. O calor era sufocante. Para se refrescar um pouco, a Andrea abriu a janela do motorista e, relaxada, começou a mexer no Snapchat, distraída após um dia exaustivo. Foi nesse momento que sua vida mudou para sempre. De repente, uma figura apareceu do nada, rápida e ameaçadora. Antes que a Andrea pudesse reagir, um braço armado atravessou a abertura da janela. O homem, sem hesitar, destrancou a porta e entrou no carro com uma velocidade assustadora. A arma estava apontada diretamente para ela. O pânico tomou conta de Andrea, mas tudo aconteceu rápido demais para que ela processasse completamente. Ele algemou e, sem cerimônia, a empurrou para o banco do passageiro. Quer acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos que vão te surpreender? Então, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades em primeira mão. Enquanto dirigia, o homem, Edwin Lara, começou a falar com ela, como se tentasse estabelecer algum tipo de conexão. Ele fazia perguntas sobre sua vida, sua família, seus irmãos. Mas a Andrea, mesmo apavorada, sabia que responder poderia ser perigoso. Ela manteve a calma e disse repetidamente que não queria responder às perguntas dele. Foi aí que o clima mudou. Edwin ficou visivelmente irritado. Ele pegou a arma e pressionou contra a coxa de Andrea, o metal frio e duro contra sua pele. Você acha que isso é um jogo? Você acha que isso é uma piada? Porque eu vou atirar em você. Não estou brincando. A ameaça era real, e a Andrea sabia disso. Seu coração batia acelerado, e o medo a consumia. Ela estava convencida de que não veria o amanhecer. Naquele momento, ela acreditava que sua vida acabaria ali, naquele carro, nas mãos de um homem que ela mal conhecia, mas que claramente não tinha nada a perder. Mas, ao invés de se render ao pavor, algo inesperado aconteceu dentro dela. O medo, que poderia ter a paralisado, deu lugar a uma onda de confiança que ela nunca imaginou ter. A Andrea sabia que precisava manter a calma, que precisava pensar rápido se quisesse sair daquela situação com vida. Ela nunca, em seus piores pesadelos, imaginou que algo assim poderia acontecer com ela. Era surreal, como se estivesse vivendo uma cena de filme, mas a realidade era brutal e implacável. E, naquele instante, uma certeza tomou conta de sua mente. Ela não sabia como, mas precisava sobreviver. Enquanto Edwin continuava a dirigir, a Andrea lutava internamente para encontrar uma maneira de escapar. Ela não sabia se teria outra chance. Cada palavra, cada movimento que ela fazia precisava ser calculado. Ela não podia demonstrar pânico, mas também não podia ceder. A confiança que ela havia descoberto dentro de si poderia ser sua única arma naquela noite aterrorizante. A noite continuava, e a tensão dentro do carro era palpável. A Andrea sabia que sua vida estava nas mãos de um assassino. Mas, mesmo assim, ela decidiu que não seria uma vítima passiva. Eu sabia que não veria minha família de novo. Pensava que iam acabar encontrando meu corpo jogado em algum lugar ou morto em um motel. Quando me sentia assim, em vez de chorar, eu gritava com ele. Eu estava com tanta raiva que não conseguia mais ficar quieta. Depois de dirigir por horas, o sequestrador, Edwin, parou em um motel bem simples, perto de uma estrada movimentada. As câmeras de segurança do lugar mostraram Edwin reservando um quarto, enquanto eu, a Andrea, enxugava as lágrimas, e o atendente nem parecia perceber o que estava acontecendo. Quando entramos no quarto, Edwin me mandou tirar a roupa e tomar um banho na frente dele. Naquele momento, pensei comigo mesma, prefiro morrer do que fazer isso. Então, olhei para ele e disse, não me importa o que você faça comigo agora, porque isso seria pior do que morrer. Ele ficou muito irritado e me empurrou para a cama, depois me obrigou a tomar um remédio para dormir. Enquanto isso, a polícia ainda estava tentando encontrar a primeira vítima de Edwin, Kayleigh Sawyer, de 23 anos. Eles não sabiam onde ela estava, e a única pista eram algumas roupas sujas de sangue que encontraram no galpão de Edwin. Mesmo sem o corpo dela,
O promotor acreditava que ela ainda poderia estar viva. Todos, inclusive eu, se agarravam à esperança de que ela estivesse lutando para sobreviver. Se a encontrássemos a tempo, talvez pudéssemos salvá-la antes que fosse tarde demais. Kylie era uma jovem de 23 anos que trabalhava como assistente de dentista em Bend. Ela não era vista desde o fim de semana, quando sua família disse que ela saiu para dar uma volta perto de uma faculdade local. Pouco depois do desaparecimento de Kylie Sawyer, Edwin Lara foi considerado uma pessoa de interesse no caso. Ele trabalhava como segurança na faculdade onde Kylie foi vista pela última vez. Enquanto isso, a família de Kylie, em Bend, estava desesperada à medida que as horas passavam sem notícias dela. Anos depois, quando o repórter Keith Morrison, do programa Breaking News, entrevistou a família, todos lembraram como tentaram se apegar às memórias de Kylie durante aquela primeira noite sem ela. A mãe de Kylie se lembrou de algo especial que a filha disse quando tinha 17 anos. Mãe, quando as pessoas falarem de mim, quero que me descrevam como inteligente, forte e engraçada. Para a mãe, nada no mundo a fazia sorrir mais do que sua filha. Os avós de Kylie, Jim e Sharon Walden, também estavam com o coração apertado. Eles estavam ansiosos pelo casamento de Kylie com Cameron, seu namorado. Os dois se amavam muito e provavelmente ficariam noivos em breve. Eles eram um casal lindo juntos, disseram. A melhor amiga de Kylie, Naomi, lembrou como era difícil para Kylie escolher uma carreira, porque ela queria viver de tudo um pouco. Ela queria ser cirurgia plástica. Queria ser policial. Queria ser chefe. O mundo era dela, e ela não queria escolher só uma coisa. Enquanto a polícia e o promotor seguiam as buscas por Kylie em Bend, a situação de Andrea no motel estava ficando cada vez mais assustadora. Edwin estava prestes a fazer algo terrível, mas, de repente, o telefone dele tocou, interrompendo o que poderia ter sido um momento ainda pior. Eu nem sabia para que servia aquele alarme, mas ele provavelmente salvou minha vida. Quando o alarme tocou, Edwin olhou assustado e perguntou: "O que é isso? O que significa?" Foi aí que me veio uma ideia do nada. Eu pensei: esse é o meu momento. Tenho que tomar meu remédio. Ele perguntou: "Remédio para quê?" E eu respondi: "Eu tenho uma DST." Você pensou: se eu disser isso, ele não vai querer me machucar? Sim. Eu estava mentindo, mas foi o suficiente para assustá-lo. Edwin pulou da cama e começou a andar de um lado para o outro, nervoso. Depois, ele pegou o telefone e fez uma ligação. Ele parecia acreditar que havia helicópteros da polícia do lado de fora, mesmo com a noite completamente silenciosa. Eu implorei para ele me deixar ir, mas só piorou as coisas. Enquanto isso, em outro lugar, um homem chamado Jack Levy estava se preparando para sair e fotografar borboletas em um parque nacional. Era bem cedo, por volta das 5 da manhã. Ele estava carregando seu equipamento na caminhonete quando, de repente, um homem estranho apareceu do nada, com uma garota assustada e algemada ao lado dele, e exigiu que Jack entregasse as chaves do carro. De repente, a arma disparou, e tudo ficou confuso na minha cabeça. Eu só conseguia pensar: acabei de ver ele atirar em alguém bem na minha frente. Em pânico, Edwin me puxou de volta e começou a correr, com a arma na mão. Logo chegamos a um posto de gasolina do outro lado da rua. Lá, Edwin viu um carro com a porta do passageiro aberta. Ele foi direto para o carro e, em questão de segundos, ele me jogou lá dentro. Bateu a porta e apontou a arma para a cabeça do motorista, dizendo: "Dirija ou eu atiro." Naquele momento, a polícia ainda não tinha ideia de toda a confusão e dos crimes que Edwin já tinha cometido. As pessoas já tinham certeza de que algo ruim havia acontecido com Kylie, mas ninguém sabia que Andrea também estava desaparecida até que algo inesperado aconteceu. Jack Levy, o homem que Edwin atirou no peito no motel, sobreviveu. Ele conseguiu ligar para a emergência e disse: "Estou no Super 8 Motel, fui baleado no estômago." Jack não sabia quem era Edwin, mas contou à polícia sobre uma jovem mulher que parecia apavorada e estava algemada, seguindo Edwin. Ele viu os dois correndo em direção a um posto de gasolina do outro lado da rua, onde Edwin sequestrou uma família e os fez de reféns. Depois de conversar com Jack e outras testemunhas no posto de gasolina, a polícia logo percebeu que a pessoa que Edwin arrastava com ele não era Kylie, mas a Andrea. Com essa notícia, a última esperança da mãe de Kylie desapareceu. Ela disse ao marido: "Eu não sou boba. Sei que ela não está mais aqui com a gente." Enquanto a polícia seguia Edwin pela rodovia,
A situação dentro do carro ficava cada vez mais tensa. Edwin tinha mais 3 reféns. Nima, um jovem de 17 anos que estava dirigindo, o irmão de Nima, de 14 anos, e a avó deles, que não falava inglês. Com a arma na mão, Edwin gritava ordens para Nima, enquanto a avó, sem entender o que estava acontecendo, começou a gritar com ele. Ela não sabia o que estava acontecendo, e quem poderia entender uma situação tão assustadora? No meio de tudo isso, Edwin pegou os telefones da família e entregou para Andrea, enquanto continuava a ameaçar a todos. Edwin então apontou a arma bem no rosto dela e mandou que ela jogasse os celulares pela janela. A Andrea, tentando manter a calma, pensou rápido. Eu joguei o mais longe que pude, tentando acertar a grama para que os telefones não quebrassem. Assim, talvez a polícia pudesse rastrear a gente. Enquanto isso, Nima, o jovem que estava dirigindo, implorou para Edwin: agora que você já tem o carro, por favor, nos deixe ir. Em uma virada inesperada, Edwin concordou. Ele parou o carro no meio da estrada, pediu para todos saírem e, com a arma ainda apontada para Andrea, mandou que ela seguisse Nima e sua família para fora. Mas Edwin sabia que o tempo estava acabando. Logo depois de liberar os reféns, as sirenes da polícia começaram a soar ao longe. Desesperado, ele pegou o celular de Andrea e começou a gravar um vídeo. Depois, entregou o telefone de volta para ela e, sob a mira da arma, ordenou: poste isso no seu Facebook, agora. A Andrea, com medo, fez o que ele mandou. Ele até pediu que ela escrevesse algo como assassino louco à solta. Ela sabia que ele estava falando sério e que sua vida estava em risco se não obedecesse. Quando a polícia finalmente se aproximou, Edwin pisou fundo no acelerador, dirigindo a mais de 120 km por hora. Ele pegou o telefone de Andrea de novo e, de repente, ligou para o 911, enquanto continuava sua fuga alucinada. Edwin estava completamente fora de controle. Ele dirigia como se não houvesse regras, entrando e saindo de faixas, buzinando para todos os carros ao redor e fazendo manobras perigosas que deixavam qualquer um assustado. Era como se ele estivesse num jogo de corrida, mas na vida real, com vidas em jogo. As pessoas nas ruas mal tinham tempo de reagir àquela cena caótica. Ele avançava sem se importar com os riscos, e o medo só aumentava para Andrea, que estava presa naquele carro sem saber qual seria o próximo passo de Edwin. A perseguição durou cerca de 15 minutos, mas para quem estava no meio dela, parecia uma eternidade. A polícia estava logo atrás, tentando cercar Edwin, mas ele acelerava cada vez mais, como se estivesse fugindo de algo muito maior do que apenas a lei. Era uma corrida contra o tempo, e ninguém sabia como aquilo iria terminar. De repente, em um movimento inesperado, Edwin freou bruscamente. O carro parou no meio da estrada, levantando poeira e deixando marcas de pneus no asfalto. A tensão no ar era palpável. Ele, então, virou-se para Andrea, entregou o celular de volta para ela e, sem dizer uma palavra, abriu a porta do carro. Com as mãos levantadas, ele saiu, se entregando à polícia. A Andrea, atordoada, ficou no carro, finalmente sozinha, sem mais ameaça de Edwin ao seu lado. Foi a primeira vez, desde que tudo começou, que ela pôde respirar, mas o alívio veio acompanhado de um desespero. Ela agarrou o telefone com as mãos trêmulas e começou a chorar, soluçando enquanto tentava falar com o operador do 911, que a guiava sobre o que fazer a seguir. Mas o que a Andrea não sabia é que seu pesadelo estava longe de acabar. Mesmo com Edwin deixando claro à operadora do 911 que a Andrea não tinha nada a ver com seus crimes, um erro de comunicação entre as autoridades do Oregon e da Califórnia resultou na prisão dela. A polícia, sem ter todas as informações, tratou a Andrea como cúmplice, e ela foi algemada junto com Edwin. Enquanto os policiais a levavam, ela mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ela havia sido vítima, mas agora estava sendo tratada como criminosa. Agora queremos saber a sua opinião. O que você achou dessa história? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe suas ideias com a gente. Vamos adorar saber o que você pensa. Enquanto isso, a polícia estava focada em um objetivo ainda mais urgente: encontrar Kylie, a jovem desaparecida que Edwin tinha sequestrado anteriormente. Os detetives sabiam que cada segundo contava. Assim que Edwin foi levado para a delegacia, começaram a interrogá-lo. Eles precisavam de respostas rápidas, e Edwin, surpreendentemente, parecia disposto a falar. No caminho para a prisão, a Andrea foi informada de algo que a deixou ainda mais nervosa. Edwin estava pedindo para falar com ela. Ele queria vê-la.
Quando os detetives finalmente o confrontaram, Edwin, com um ar de superioridade, se apresentou de forma arrogante: "Vocês já sabem quem eu sou." Sua atitude mostrava que ele não estava nem um pouco preocupado com as consequências de seus atos. Pelo contrário, ele parecia gostar da atenção e do poder que exercia sobre a situação. Apesar de toda essa postura confiante, Edwin não hesitou em contar aos detetives onde Kayleigh estava. Ele deu o endereço sem muita resistência, como se soubesse que, de uma forma ou de outra, o jogo estava chegando ao fim. A polícia imediatamente enviou equipes de resgate e paramédicos para o local indicado, ao longo da Highway 26, em Oregon. Todos estavam com a esperança de encontrar Kayleigh viva, mas o clima era de apreensão. Quando finalmente chegaram ao local, os policiais encontraram Kayleigh. Ela estava lá, mas a cena era devastadora. Kayleigh havia lutado com todas as suas forças para sobreviver, mas a ajuda chegou tarde demais. Os paramédicos fizeram de tudo para tentar reanimá-la, mas não havia mais nada que pudesse ser feito. A jovem tinha resistido quanto pôde, mas sua vida foi tirada de forma trágica. A notícia da morte de Kayleigh abalou profundamente todos os envolvidos. Para Andrea, que ainda estava em estado de choque, o peso da situação era esmagador. Ela havia passado por um verdadeiro inferno, sendo sequestrada e ameaçada de morte, e agora, mesmo livre de Edwin, ainda carregava a dor de saber que outra jovem não teve a mesma sorte. Enquanto Edwin era levado para enfrentar a justiça, restava para as autoridades e para as famílias das vítimas lidar com as consequências de seus atos cruéis. O caso de Edwin não era apenas mais um crime, ele deixou marcas profundas em todos os envolvidos, e a memória de Kayleigh, assim como o sofrimento de Andrea, jamais seria esquecida. O corpo de Kayleigh foi encontrado, e a família dela recebeu a notícia mais triste que poderiam imaginar. Mas, junto com essa notícia, veio um aviso chocante do promotor. Quando a família perguntou quando poderiam vê-la para identificar o corpo, a resposta foi devastadora: "Vocês não podem vê-la, ela está irreconhecível." O pai de Kayleigh contou, com o coração partido, que a última vez que beijou sua filha na testa foi através de um saco preto para cadáveres. Ele sabia que, se fosse vê-la naquela condição, não conseguiria sair de perto dela. Edwin, que estava preso, continuava dizendo que a morte de Kayleigh foi um acidente. Ele alegava que atropelou com o carro, entrou em pânico e acabou jogando o corpo dela às pressas em um lugar. Mas os ferimentos que Kayleigh sofreu mostravam outra coisa. O investigador, então, confrontou Edwin. "Agora me conta a verdade, porque o que você falou não aconteceu desse jeito." E, para o choque e terror do investigador, Edwin começou a descrever o que realmente fez. Tudo começou quando Kayleigh brigou com seu namorado tarde da noite e saiu sozinha. Edwin, que trabalhava como segurança no campus, a viu andando e se aproximou. Ele ofereceu uma carona para casa, mas Kayleigh recusou. Foi aí que as coisas começaram a piorar. Edwin saiu do carro e mandou que ela parasse. Vale lembrar que, naquela época, os uniformes e carros dos seguranças do campus eram muito parecidos com os da polícia. Edwin tentou enganar Kayleigh, fingindo ser um policial, mas ela percebeu que algo estava errado e tentou fugir. Nesse momento, Edwin a agarrou e a forçou para dentro do carro. O carro de segurança que ele usava era muito parecido com uma viatura policial, com todas as características, incluindo uma gaiola no banco de trás, o que impedia qualquer tentativa de fuga. Kayleigh, inconsciente, não teve chance de reagir enquanto Edwin a levava para um estacionamento isolado. Quando ela finalmente acordou, já era tarde demais. Edwin contou que, ao perceber o que estava acontecendo, Kayleigh tentou lutar, mas não tinha muito o que fazer naquela situação. Kayleigh estava presa no banco de trás do carro, que tinha uma gaiola de acrílico desesperada. Ela tentou de tudo para pedir ajuda. Tentou ligar as luzes de emergência, pegar o rádio, buzinar. Qualquer coisa para escapar, porque ela sabia o perigo que corria. Mas Edwin atacou enquanto ela estava indefesa e, depois, a arrastou para trás de uma árvore, onde terminou o crime usando uma pedra enorme, de cerca de 30 quilos. Esses detalhes horríveis chocaram as autoridades, e o promotor decidiu pedir a pena de morte para Edwin. Só que houve um problema. No dia em que ele foi preso, a polícia de Redding não deixou que ele tivesse um advogado, o que é um direito dele. Por causa disso, o juiz decidiu que a confissão de Edwin não podia ser usada no julgamento. Mesmo sabendo o que realmente aconteceu, o promotor e os detetives tiveram que começar o caso do zero. Mas eles não desistiram. O promotor disse: "Nós temos as provas. Se antes era um caso de pena de morte,
Ainda é agora. Então, eles reconstruíram todo o caso e apresentaram as evidências para os advogados de Edwin. Sem saída, a defesa de Edwin fez uma proposta. Se o promotor retirasse o pedido de pena de morte, Edwin se declararia culpado e aceitaria passar o resto da vida na prisão, sem chance de sair. O promotor levou essa decisão para a mãe de Kylie, Julie, e explicou o que aconteceria se fosse um caso de pena de morte. Ela teria que ir a todos os julgamentos e recursos. Enquanto ele estiver no corredor da morte, eu também estarei, disse Julie, mostrando o peso dessa escolha. Enquanto tudo isso acontecia, a Andrea, que havia sido presa injustamente, finalmente foi libertada, e todas as acusações contra ela foram retiradas. No entanto, a polícia de Reading nunca pediu desculpas publicamente por sua prisão ilegal, nem pela forma como negaram os direitos de Edwin, o que acabou complicando ainda mais o caso. Acabei de falar com a família de Andrea, e eles confirmaram que ela foi finalmente solta pela polícia. A avó dela, Elizabeth Mais, sempre acreditou na inocência da neta. Ela dizia: ela é uma boa menina. Não bebe, não fuma, e somos pessoas da igreja. Ela não sabe nada sobre essas coisas do mundo. Mesmo com Edwin já tendo se declarado culpado, o caso se arrastou no tribunal por quase 3 anos. Durante esse tempo, muitas pessoas tiveram que dar seus depoimentos, inclusive a Andrea, mas o trauma que ela passou a impediu de falar naquela época. Ela contou que foi muito difícil estar lá, pois era a primeira vez que via Edwin desde tudo que aconteceu, e ele ficava tentando olhar para ela. Durante esse período, a Andrea caiu em uma profunda tristeza. Ela lutou contra a depressão e o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, e aos poucos, parecia que ela estava perdendo a alegria de viver. A família de Kylie também sofreu muito. Eles processaram a faculdade onde Edwin trabalhava, pois a escola não fez uma verificação de antecedentes ou testes psicológicos nele, e ainda permitiu que ele usasse equipamentos parecidos com os de policiais, mesmo sem treinamento adequado. A família venceu o processo, e isso resultou na criação da Lei de Kylie, que proibiu o uso desses equipamentos em campi universitários. No meio dessa tragédia, a família de Kylie decidiu agir e disse: vamos garantir que nenhum jovem passe pelo que nossa filha passou. Enquanto isso, outras pessoas que também foram vítimas de Edwin, como Nima e sua família, além de Jack Levy, o fotógrafo de borboletas que quase foi morto no estacionamento de um motel, seguiram em frente com suas vidas. Até a mãe de Kylie, com o tempo, aprendeu a viver sem a filha, focando nas boas lembranças que ela trouxe, em vez de se prender à dor da perda. Ela disse: todas as manhãs, eu acordo e a amo mais, assim como amava quando ela estava aqui. Às vezes olho para uma foto dela e sorrio, feliz por ter tido esses momentos. No último dia do julgamento, a Andrea, que já tinha passado por muita coisa e estava mais forte, finalmente encontrou coragem para falar. Com o apoio da família de Kylie, com quem ela criou uma amizade por causa da tragédia, ela enfrentou Edwin pela última vez antes de sua condenação. Não havia câmeras no tribunal, mas, quando saiu, a Andrea repetiu para os jornalistas o que disse com orgulho: você tentou me pintar como uma vítima, como alguém fraca, mas essa não sou eu. Eu não sou uma vítima. Sou uma sobrevivente. Sou uma guerreira. Eu o derrotei, e sou verdadeiramente abençoada.